Especialistas debatem os reflexos dos 15 anos da política de cotas raciais e senadores podem votar liberação de emendas parlamentares diretamente para fundo de participação dos estados e dos municípios. Boa tarde. As cotas para negros e índios no ensino superior vieram como forma de combater o racismo e promover a igualdade racial. Depois de 15 anos das primeiras experiências, a sobrevivência e o aperfeiçoamento dessa política pública está em debate no Congresso Nacional e foi tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Um dos problemas é a evasão de universitários cotistas por falta de condições para se manter. De forma geral, nós estamos entrando pela porta da frente e saindo pela porta dos fundos. A questão do ingresso do jovem negro na Universidade Federal, ela se dá de forma onde ele se faz presente na instituição, na academia, porém as condições de permanência se tornam uma luta a ser travada diariamente. Nas universidades existe um racismo institucional impregnado, que vai desde o colega de classe até a reitoria lá. Nós temos uma política hoje frágil, porque tudo que diz respeito à assistência estudantil é um decreto, não é uma lei. Portanto, muda governo, muda prioridades e, portanto, não temos garantia de que isso é uma política de Estado. Apoio para a moradia e mesmo para a alimentação são outras prioridades. Uma das soluções apontadas é que verbas para esse suporte sejam repassadas diretamente aos beneficiados. Essa proposta de que o dinheiro para os alunos cotistas de um salário e meio saia do MEC direto para o cartão do aluno, a exemplo como já é para o quilombola e para o indígena. O reitor da Universidade Federal de Pelotas defendeu o fortalecimento da política de cotas, correção de rumos e ampliação para a pós-graduação. Eu me arrisco a dizer que acho que nenhuma universidade brasileira tem hoje política de cotas institucionalizada em todos os programas de pós-graduação. O representante do Ministério da Educação assegurou que verbas para os programas de apoio ao estudante serão mantidas. Estou bastante confortável em dizer que o orçamento previsto para o programa vai garantir os auxílios e as bolsas para todos os estudantes, conforme o Ministério da Educação vem monitorando e acompanhando. O próprio professor Vicente mostrou que as cotas foram crescendo a cada ano, o número de pobres entrando na universidade. E o valor do dinheiro que ele mostrou crescendo é pífio, é quase nada, em direção aos novos problemas que chegaram. É importante que fique claro que o que tem chegado para a política de bolsas, basicamente, não tem sido suficiente. Os 100 anos da instalação da IBM no Brasil foram lembrados em uma sessão especial hoje pela manhã no plenário do Senado. A filial brasileira foi a primeira fora dos Estados Unidos. A homenagem foi uma iniciativa da Comissão Senado do Futuro. O Conselho de Comunicação Social discutiu o uso de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações e do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações pelo governo. Só o FUST teria um patrimônio de cerca de 17 bilhões de reais. Os dois fundos foram criados para permitir investimentos na área de telecomunicações. O Conselho de Comunicação Social convidou representantes da Agência Nacional de Telecomunicações e da empresa Brasil de Comunicação, além do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações, para discutir as regras de arrecadação e o emprego dos recursos pelo governo. Parte dos recursos do Fistel financia as atividades da Anatel. Em 2015, o fundo recolheu mais de 5 bilhões de reais, enquanto o FUST teve uma arrecadação de 1,5 bilhão de reais. Nos últimos anos, o governo tem contingenciado os recursos desses dois fundos. Eles são formados por contribuições e taxas das empresas de telecomunicações. O Conselho também fará reunião às 14h desta segunda-feira. Na pauta está prevista a análise de relatórios sobre publicidade e propaganda governamental. Está na Comissão de Constituição e Justiça a proposta de emenda à Constituição que prevê a liberação de emendas parlamentares diretamente para os fundos de participação dos estados e dos municípios.
Para que o dinheiro de emendas parlamentares seja usado por prefeitos e governadores, existem etapas a serem cumpridas, como a celebração de convênios e a elaboração de projetos. Ou seja, esses recursos da União, quando repassados aos estados e municípios, sempre têm um destino específico. Pode ser uma obra, uma compra de materiais ou uma contratação de serviços, por exemplo. Mas a verba não pode ser usada fora da destinação original. Uma proposta de emenda à Constituição que está no Senado pretende eliminar essas exigências e permitir que o dinheiro das emendas parlamentares seja depositado diretamente no Fundo de Participação dos Estados e no dos municípios, para que seja usado de acordo com as necessidades das prefeituras e das unidades da federação. Este consultor legislativo considera imprópria essa transferência direta de recursos da União. O recurso que é federal muda para ser estadual. Como? Por uma emenda do orçamento, eu violo o princípio federativo. Há violação clara do princípio federativo, há violação clara do princípio da separação de poderes. A autora da proposta argumenta que, em um período de crise, a nova regra eliminaria burocracias que dificultam a recuperação da economia. Às vezes a gente faz uma emenda aqui, por exemplo, para a construção de um posto de saúde ou para uma praça. E não é necessariamente o que o município mais precisa. Ele estaria precisando de dinheiro para pagar pessoal, o dinheiro para o custeio. Então isso faz diferença. Eu espero que a gente consiga aprovar essa PEC, porque vai ajudar com certeza os municípios e os estados nesse momento de crise. Ela tem o apoio de outros senadores. A burocracia ainda vai engolir o país, quer dizer, já está engolindo. Se nós não desburocratizarmos as ações do governo federal, nas liberações de recursos, na execução dos recursos, se as licenças ambientais, as auditorias das controladorias de órgãos externos não forem também mais eficientes, muitas vezes inviabilizam os investimentos. Por isso que eu defendo sempre a desburocratização. E daqui a pouco tem reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Os senadores vão fazer uma audiência pública para discutir o projeto que atualiza a lei de abuso de autoridade. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve participar. Outras notícias na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência e uma boa tarde.